Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Agora vai para o versículo 6. Diz assim: De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador ou dá recompensas para aqueles que o buscam. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez, vamos colocar nosso coração diante do Senhor. Jesus, nós estamos aqui porque nós te amamos, estamos aqui para receber uma palavra do Senhor, para que essa palavra possa nos alimentar, para que essa palavra, Pai, possa nos edificar, transformar a nossa vida. Não estamos aqui, ó Deus, apenas num ritual religioso. Nós entendemos que essa é a reunião da tua família, a família de Cristo, a noiva. Pai, nós estamos aqui juntos com alegria no coração para ouvir a sua voz. Eu declaro, Senhor, que se alguém entrou aqui com a fé apagada, com uma fé, ó Deus, adormecida, vai sair daqui com uma fé ativada em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, faz algumas semanas já que nós estamos compartilhando, semana após semana, uma palavra a respeito de fé. Talvez você tenha pensado, meu Deus, eu não sabia que tinha tanta coisa para falar a respeito da fé. É um assunto praticamente, não conseguimos esgotar, inesgotável, ok? Mas nós vamos falar mais uma vez, mais um dia a respeito disso, porque eu entendo que todos nós, todo homem, toda mulher, de uma forma ou de outra, expressa algum tipo de fé. Ah, pastor, quando eu não conhecia Jesus, eu expressava a fé? Expressava. Tem fé espiritual e tem fé natural. Tem dois tipos de fé. Tem uma fé que é fruto de convicções naturais e tem uma fé que é fruto de convicções espirituais. E, todos nós somos dotados delas. Um exemplo disso, eu estava, uma sexta-feira, acho que 2 semanas atrás, meu pai estava aqui em Curitiba, meus pais visitando, nós assistimos o jogo do Brasil juntos, na sexta-feira de manhã, e à tarde meu pai queria comprar algo lá no mercado municipal, e nós fomos lá. E aí, lá no mercado municipal, estava a equipe da RPC, fazendo uma reportagem. E aí, não, vem cá, participa com a gente. Eu falei, não quero não, e tal, não sei o quê. Não, vem aqui e tal. Eu falei, mas sobre o que é? Ela falou assim, não, a gente quer saber das superstições. Quem tem superstição para assistir o jogo? Vocês têm alguma maniazinha, alguma coisa para dar sorte, né? Assim, para fazer o Brasil ganhar e tal. Eu falei, ixi, não tenho nada. Eu falei, eu não faço nada disso. Eu falei, a única questão é que meu pai é bom de palpite. Quando ele fala, ele acerta. Eu falei, não, então vamos gravar. E aí, gravaram uma reportagem lá, né? E perguntaram para o meu pai, quanto vai dar o jogo então? Disse que você não erra o palpite? Ele falou, vai dar 2-0 para o Brasil contra a Sérvia. E ela falou, vou apostar no bolão. Ele falou, pode apostar. E aí, o que aconteceu? Brasil e Sérvia? 2-0. Meu pai acertou. Quando foi o jogo do Brasil foi na quarta, quando foi na quinta-feira de manhã, recebi no meu Facebook uma mensagem de uma redatora, de uma pessoa lá da RPC, pedindo o telefone do meu pai. Eu não vi. E aí acabou que ela conseguiu de outra forma. E na hora do jornal da tarde, ligaram para o meu pai ao vivo, lá em Santo Antônio da Platina, meu pai é de Santo Antônio da Platina, ligaram lá para ele para perguntar, seu César, o senhor acertou o resultado, o senhor é bom mesmo, hein? O que vai dar Brasil e México? Aí meu pai falou, vai dar 3-2. Ela falou, nó, mas vai ser tranquilo o jogo ou vai ser suave? Ele falou, vai ser difícil. Ela falou, haja coração, meu Deus do céu. Aí está nessa expectativa de dar 3-2 amanhã, né? Vamos ver o que vai dar. Mas deixa eu te falar. Qual que é o objetivo de eu citar isso? O objetivo de eu citar isso é que muitas pessoas lá fora têm essa fé. E aí na reportagem, não sei se você assistiu, um falou assim, eu uso a mesma cueca. Todo jogo do Brasil tem que estar com a mesma cueca. Aí a repórter falou, mas você lava, né? Ele falou, não, eu lavo. Ela falou, ufa, que alívio. E aí a outra falou assim, não, eu tenho que estar com alguma coisa verde e amarela, senão não dá sorte. Aí outro falou assim, olha, bem na hora do jogo, meu filho foi na casa do vizinho para buscar uma vuvuzela. Quando ele chegou com a vuvuzela,
o Brasil fez o gol? Eu acho que foi a vuvuzela. Ou seja, bota fé em todas as coisas. Eu já acredito que é a presença da minha esposa. Ela saiu da sala, o Brasil fez gol. Eu falei, Aline, não vai assistir o jogo do México, né? É incrível. Então, cada um acredita em alguma coisa. Essa é a fé natural. Por exemplo, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chegou nesse prédio aqui, você fez um teste para ver se essa cadeira suporta o seu peso? Você sentou com convicção de que essa cadeira ia aguentar seu peso? Sim ou não? Você sentou, você não ficou falando, não, deixa eu ver esse ferro aqui, se é um ferro resistente mesmo. Deixa eu ver se esse negócio aqui suporta mesmo, porque vai que eu sento e eu caio no chão. Não, você não fez um teste. Por quê? Porque dentro de você existe uma fé. Talvez você olhou outras pessoas sentadas, talvez você viu e falou, não, aquele ali é maior que eu. Se aguentou com ele, vai aguentar comigo também. Não sei, essa é a fé natural. É aquilo que você percebe e diz, vai dar certo. Ou seja, eu vou sentar e ela vai me suportar. Essa é a fé natural, mas não é dessa fé que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar de uma fé que é espiritual. Quando a Bíblia fala de fé, ela não fala dessas situações naturais, ela fala de coisas que ultrapassam o limite do natural. A fé, segundo Hebreus, segundo esse texto que nós lemos, é a certeza das coisas que se espera e a convicção inabalável de fatos que não se veem. Isso é uma coisa incrível. Ou seja, é a convicção de que existe algo que você não está vendo ainda, não está podendo pegar ainda, mas no seu coração, isso já é um fato. Já é um fato. O texto que nós lemos diz isso. Olha lá, vou ler de novo para você. Presta atenção aqui. Ora, a fé é a certeza de coisas que se espera e a convicção de fatos que não se veem. Para a fé, aquilo que você ainda não está vendo é um fato. Já é uma realidade. Você não vê, você não toca, você não percebe ainda fisicamente, mas no seu coração, no seu espírito, queima uma convicção de que aquilo é conforme Deus disse, conforme você leu na palavra, conforme você decidiu em fé que vai ser. Por exemplo, você vê o seu marido, a sua esposa, o seu filho, algum familiar perdido no mundo, ou nas drogas, ou em confusões, e você recebe no seu coração uma convicção em fé de que ele será um grande homem de Deus, de que ela será uma grande mulher de Deus. Não é o que você está vendo, não é o que você está percebendo, não é o que as circunstâncias estão mostrando, mas no seu coração queima a convicção de um fato. Qual fato? É um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Os fatos ainda não são, não condizem com a sua fé, mas eu quero te dizer, querido, aí é que está o brilhantismo da nossa vida cristã. Aí está a grande vantagem que nós temos de servir ao Senhor. Sabe, irmãos, é uma fé que não é para conferir coisas que nós acharmos que ia acontecer. É uma fé para conquistar. É uma fé para avançar, é uma fé para crescer, é fé para passos ousados, fé para ir além do natural. Naturalmente você não conseguiria, mas pela fé você alcançou, você foi além, você surpreendeu, ou foi surpreendido. Sabe, irmão, como eu posso saber se a minha fé está ativada? É uma pergunta que talvez alguns estão fazendo. Pastor, eu não sei se eu tenho essa fé, porque eu, na verdade, eu sou meio tomezão, sabe? Muitas vezes eu vejo, primeiro eu tenho que ver para crer, primeiro eu tenho que tocar para acreditar. Deixa eu te falar, fé não é isso. A fé é o que você faz com a convicção daquilo que você ainda não está vendo. E a fé te move. A fé não faz com que ninguém fique parado. Quais são os sinais dessa fé ativada? A fé ativada é aquela que faz você agir acima do medo. Eu já disse isso aqui umas 2 semanas atrás. O grande inimigo da fé é a dúvida. E a dúvida traz medo. E o medo apaga a fé. Deixa eu te falar, você tem isso no seu coração? Você tem dúvida? Você tem medo? Rejeita isso hoje na sua vida. Declara hoje, esse medo vai sair da minha vida. Essa dúvida não tem espaço no meu coração. Sabe por quê? Porque a fé ativada, ela crê no incrível. Ela crê
naquilo que é incrível. Você já tinha parado para pensar nisso? Incrível é que não é possível crer, ou seja, é algo que está além daquilo que a gente entende que é normal. Incrível. Não é crível, não é digno de crença, entendeu? Porque é impossível de acontecer. Mas a fé é exatamente isso. É nós crermos naquilo que está além das nossas possibilidades, está além da nossa força, está além da nossa capacidade. A descrição mais precisa de fé é essa aí de Hebreus capítulo 11, versículo 1, é a mais conhecida e também a mais clara. Pessoalmente eu gosto como a Bíblia fala. Como eu disse para você, a Bíblia chama de fato, de algo que é verdadeiro, ainda algo que não existe. A Bíblia diz que nós temos que chamar de verdadeiro e de fato aquilo que a gente ainda não viu. Aí você pode dizer, mas pastor, que loucura é essa? É um paradoxo. É difícil demais de entender isso, porque de acordo com o dicionário da língua portuguesa, fato é outra coisa. Fato não é isso. De acordo com o dicionário da língua portuguesa, fato é coisa realizada, é acontecimento, é algo cuja realidade pode ser comprovada. Agora a Bíblia está dizendo que a fé é um fato que ainda não existe. Como é que é essa história? Deixa eu te falar. É por isso que alguns de nós somos chamados de loucos mesmo. É por isso que alguns de nós somos chamados de malucos. Porque a fé é uma doideira. Quando você para no seu quarto para orar, não tem ninguém lá dentro, você está lá falando, alguém lá na sua casa fala, meu Deus do céu, que bicho doido. Quem está lá com ele? E às vezes você está lá orando. Porque tem gente que ora de uma maneira assim, mais, como é que eu posso dizer assim, mais ritualística, né? Ó Senhor Jesus, ó soberano Senhor, eu te peço, entra na minha vida, faz morada no meu coração. Agora tem outras pessoas que não, que oram mais simples, parece que tem gente lá com ele mesmo. Fala, rapaz, é o seguinte, tá complicado do meu lado aqui, viu? Puxa, eu não estou vendo uma saída, o que o senhor diz para mim? Como é que eu posso resolver isso? Porque não está simples, pai. Não está fácil. Olha, por exemplo, ontem. Aí você começa a contar a sua vida para Deus. Aí alguém escuta do lado de fora e vai falar, peraí, tá maluco. O que está acontecendo? Quem está lá com ele? Bate na porta, fala, tá tudo bem aí? Aí fala, não, estou trocando uma ideia aqui. Com quem? Quem está aí com você? O Espírito Santo. Jesus. Você já fez isso? Dentro do carro, dirigindo? Se você não fez, tenha essa experiência. Eu sei que o Espírito Santo de Deus mora dentro de você. Não quero falar nenhuma blasfêmia, não. Mas quando você estiver dirigindo, ore assim, fala, Senhor, eu quero falar contigo como se o Senhor estivesse aqui do meu lado, aqui sentado nesse banco. Vamos trocar uma ideia? Eu tenho algumas paradas na minha vida aí que eu preciso resolver. Tem umas jogadas aí que eu tenho que tirar umas dúvidas. O Senhor pode me esclarecer? Comece a conversar com o Espírito Santo. Ele não está do seu lado, ele está dentro de você. Mas é interessante, irmãos, que essas coisas ativam a nossa fé. E posso te falar, quanto mais maluco você é nesse aspecto, mais fé você nutre no seu coração. Quer uma coisa que ativa a fé? Orar em línguas. Meu Deus, você começa a falar xarabalabasserere, cantarabalabalabasuri, andarabalabasserere. O que está entendendo? Se falar normal, alguém vai falar que você é maluco? Se ouvir você falando em línguas dentro do seu quarto, vai mandar passar o remédio por debaixo da porta, não vai ter nem coragem de entrar. Fala, toma esse remédio aqui, vai fazer bem para você. Né? Porque não tem sentido, é algo que não são palavras lógicas, mas a Bíblia diz que quando nós oramos no Espírito, o Pai que ouve o Espírito nos responde e nos edifica. É uma linguagem espiritual, a explicação é essa. Haja fé para crer nisso. Haja fé para ter convicção de que quando você está se relacionando com Deus, orando a Deus, Ele está te ouvindo e vai fazer acontecer. Deixa eu te falar, tem crente que vive uma vida muito monótona, muito simples, muito comum. Ele não tem fé para crer no extraordinário. Ele não tem fé para crer no incrível. Ele só pede coisas naturais. Deixa eu te falar uma coisa. Ouse pedir aquilo que você não dá conta de fazer. Ouse pedir aquilo que você não consegue. O que você não consegue hoje? O que você quer muito e não dá conta de conseguir?
Porque é o seguinte, pagar a parcela de um carro você consegue. Aí ganhar um carro. Alguém chegava e falava, toma, senti no coração, não sei. Uma irmã em São José dos Pinhais, que ela deu uma oferta de primícias, e ela falou, Senhor, quero dar essa oferta, não quero trocar com o Senhor não, mas eu creio tanto que o Senhor vai me dar uma casa, e eu quero dar essa oferta como gratidão, que o Senhor já vai me ouvir. Irmão, você acredita que chegou uma pessoa para ela, lá da vida da igreja, e falou para ela, você mora de aluguel? Ela falou, eu moro. Ela falou assim, você gostaria de morar no apartamento? Lá, eu moro, eu gosto de apartamento também. Falou, então segunda-feira eu vou passar na sua casa, vou levar você para ver um apartamento. Catou a mulher, levou no apartamento novinho. Falou, você gostou desse apartamento? Ela falou assim, eu achei lindo, imagina, novinho. Falou, pois é, então preciso de tal documento seu, tal. Vou passar esse apartamento para o seu nome, esse apartamento aqui é seu a partir de agora. E não é assim, é seu, pode morar até quando você quiser. Passou para o nome, de papel passado e entregou a chave na mão. Aí você pode falar assim, pastor, mas é um caso em 1 milhão. Eu não sei. Eu só sei que eu sou filho amado. Se tiver que ser assim que Deus vai me dar uma casa, é assim que vai acontecer. E vai acontecer com você. Aí talvez você pode falar assim, isso é coisa de gente que não gosta de trabalhar, pastor. Não, isso é coisa de gente que sabe de quem que é filho. Eu sei de quem eu sou filho. Sabe, às vezes meus filhos pedem coisa para mim que eu falo, meu Deus do céu, ele sabe que eu não tenho dinheiro. Mas se ele tem fé, ele vai ganhar. Vai ganhar, irmão. Escuta o que eu estou te falando. Sabe, a nossa fé, ela é muito baseada naquilo que nós já vivemos. Não, eu não gosto de coisas assim muito esdrúxulas não, pastor. Sabe, qual é o lugar assim mais diferente que você sonha em passar férias? Pastor, se eu pudesse ali, ir num hotel ali em Camboriú, para mim já estava bom. Irmão, não seja humilde assim não. Talvez em Camboriú você vai já esse final de ano. Sonhe coisas maiores. Que tal Havaí? Caribe? Ilhas Gregas, Orlando, né? um cruzeiro pelo Mar Báltico, aleluia. Aí você fala assim, nossa pastor, mas nem imagino eu nesse lugar. Pois é, meu irmão, é por isso que você não vai. Eu imagino, sabe, e não é coisa assim, da carne não, sabe, deixa eu te falar, é muito confrontador algumas coisas na vida do crente. O crente muitas vezes se conforma com coisas que ele não deveria se conformar. Presta atenção. Hebreus diz que a fé é a convicção de fatos que não se veem. São realidades espirituais que não são ativadas pela mente positiva, não. É pela fé. É uma convicção que vem do Espírito. Ainda que não possa ser percebida com os sentidos naturais. Já é uma realidade espiritual. Já aconteceu. Isso é confrontador, sabe por quê? Porque nos desafia a abandonar a vida natural e andar pelo sobrenatural, pelo Espírito. Deixa eu te falar, meu irmão, a vida natural é inimiga da vida espiritual. Tem muita gente que anda somente por aquilo que enxerga, somente por aquilo que ele pode, por aquilo que pode ver, pisar, fazer, andar. E é por isso que não experimenta de milagres. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Há quanto tempo você não tem uma experiência com o Espírito Santo? De milagre, de coisas extraordinárias, você nem estava esperando, mas que a fé, na verdade, ativou no mundo. Quando algo não pode ser comprovado, as pessoas dizem que é incrível, não pode acreditar. O pastor Hermes estava contando, eu não assisti ainda, minha esposa já assistiu umas 4 vezes esse filme, mas eu vou assistir essa semana. O pastor deu essa tarefa para nós hoje lá de manhã. Não sei se você já assistiu, um filme chamado Milagres no Paraíso. Já assistiu? Não? Olha só, então não vou dar spoiler não, tá, irmão? Só vou fazer a divulgação. Assista, porque segundo o nosso pastor, é um testemunho poderoso do poder de Deus. Aí ele diz, não vou dar spoiler, só vou contar uma parte que ele contou. Que tem um médico, uma menina fica doente e o médico diz que não tinha cura. De repente a menina é curada por Deus. Ele já falou isso aí, eu estou falando também. Minha esposa já está falando, não fala isso, vou falar. E aí, eu falei que eu não ia dar spoiler, mas eu acho que eu estou dando já. Vai lá. Aí, diz que o médico fala assim, olha, eu não sei explicar. Eu não posso dizer que ela está curada, eu só posso dizer que ela está melhor. Ou seja, a mente natural,
ela não consegue entender aquilo que é extraordinário. E sabe, querido, enquanto você continuar vivendo uma vida baseada no seu pensamento natural, o extraordinário para você vai ser só uma expectativa e nunca uma realidade. A Bíblia está cheia de exemplos de homens que viveram uma vida de fé porque decidiram crer no incrível. Olha só, aí em Hebreus capítulo 11 mesmo, nós lemos o versículo 1, vamos ler agora a partir do versículo 4 ali, ó. Diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dele. Também mesmo depois de morto, ainda fala. A oferta dele, mesmo depois de morto, ainda fala. Versículo 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o recolheu, Deus o trasladou. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Versículo 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Versículo 8, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele peregrinou pela terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que não tem fundamento, que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aí tem muitos outros exemplos. Sara, que recebeu o poder para ser mãe depois de muita idade. Abraão também, que foi posto à prova e ofereceu Isaque como sacrifício. Fala de Isaque, fala na verdade de Jacó, de José, de Moisés. Tem muitos outros exemplos. Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi. Olha, irmãos, são muitos heróis da fé. O capítulo 11 de Hebreus é o capítulo dos heróis. E a Bíblia diz ali, no versículo 37 de Hebreus 11, diz assim: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada. Andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Aí no 38 diz: homens dos quais o mundo não era digno. Sabe, queridos, esses homens decidiram andar pelo incrível. Eles abandonaram toda a base natural e decidiram viver com fé no coração. Esses homens e mulheres de Deus é que deveriam, na verdade, estar bombando na internet. Mas o que nós vimos hoje é que os heróis da nossa época são pessoas que fazem coisas tão normais, fazem coisas tão habituais. Não sei se você se lembra de um programa antigo, é da minha época, talvez seja da sua também, do Silvio Santos, que mostrava alguma pessoa que tinha uma capacidade extraordinária. Não sei se você lembra. Um cara pegava uma moto e saltava sobre 25 carros em chamas. Aí passava o vídeo do cara fazendo isso. Aí pegava e saltava. Aí mostrava o vídeo, aí no final aquela voz grave falava assim: isto é incrível. Lembra? É incrível porque era impossível alguém crer. Se ouvir falar daquilo, alguém acreditaria que aquele homem, aquela pessoa podia fazer aquilo. Mas deixa eu te falar, incrível é o que esses homens fizeram. Isso é extraordinário, porque o que eles fizeram, um homem natural jamais poderia fazer. Alguém com as suas forças, como mais habilidoso que fosse, não teria capacidade de fazer. Mas sabe, irmão, tem gente que é tão sem fé, a pessoa é tão seca de fé, que você convida para uma noite de cura e milagres, e a pessoa diz: eu não posso ir que eu estou doente. Pois é, querido, mas eu estou te convidando para ir numa noite de curas e milagres. Então, rapaz, mas eu estou muito doente. Você ora por mim lá, Vocês oram por mim lá. Então ele não tem fé para nada. Deixa eu te falar, se você está aqui me ouvindo nessa noite, talvez você pode estar também com a sua fé adormecida ou desativada. Deixa eu te falar, faça um teste hoje, perceba isso. Se o que você acredita é o que qualquer pessoa natural
poderia acreditar, deixa eu te falar, seu nível de fé é muito raso. Você precisa ir além. No que você tem acreditado? O que você tem colocado expectativa de coisas boas para a sua vida, para a sua família, para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, para o seu ministério, para a sua célula, para a sua vida financeira? O que você tem esperado? Eu quero te falar, irmãos, eu creio em coisas extraordinárias. Eu creio em coisas milagrosas. Eu fui aquecido em fé. Um testemunho do pastor Rafael. Pastor Rafael? Acho que foi o pastor Rafael. Lá de... Não, pastor Rafael nada. Pastor da Renovo, aqui de... Não, mas é a cidade lá, é Porto União. É o Ari, é o Porto Amazonas, verdade. Porto Amazonas, pastor da Vinha. Eles estavam lá, indo para um prédio, e aí o pastor Ari pegou e anunciou, irmãos, nós estamos para ir para o outro prédio, mas nós temos um desafio, nossa, que nós vamos ter que juntar forças aqui para nós conseguirmos. Nós precisamos reformar aquele prédio, e o valor da reforma ficou em R$48 mil. Mas, irmãos, eu creio que Deus vai nos dar, nós vamos unir, nós vamos crer juntos, nós vamos confessar aqui, e Deus vai fazer um milagre. Quantos creem aqui? Todo mundo, amém, glória a Deus. Vamos declarar aqui então, né? E aí oraram, terminou a oração, terminou o culto, aí conversando com um, conversando com o outro, chegou uma irmã da igreja mesmo, um membro da igreja, falou, pastor, quando o senhor falou que aquela reforma, vai ficar a reforma do prédio lá? Ele falou, irmã, vai ficar em R$48 mil, mas Deus já vai suprir, Deus já vai dar o milagre. Ela falou, sim, pois o milagre já chegou, pastor. Essa semana eu estou para receber um dinheiro e eu vou dar essa oferta inteira. Não precisa desafiar a igreja, eu vou ofertar os R$48 mil e vai ser a nossa reforma do prédio. Pastor Hermes, esses dias foi lá na inauguração do prédio. Deixa eu te falar, isso é natural? É natural? Você já deu uma oferta de R$48 mil? Eu também não. Então não é natural. É sobrenatural. Só pode ser coisa do Espírito. E não foi para o pastor andar de carro novo. Foi para que a igreja pudesse estar reunida num lugar mais espaçoso e abrigar a todos que estavam ali. Glória a Deus. Eu creio em coisas desse nível, irmãos. Mas tem gente que não acredita. Se você acredita em coisas que, quando as pessoas ouvirem que aconteceu, as pessoas vão dizer assim, que bom. Agora, se você acredita em coisas que quando você fala, as pessoas falam assim, para com isso, cara. Isso aí, de jeito nenhum, você está viajando na maionese, já ouviu esse termo? Você está viajando na maionese, filho. Você está viajando na paçoquinha. Não, isso aí, você está fora de si. Você está bem? Toma um remédio, cara. Isso aí vai te fazer mal, pensar desse jeito. Ou então vão te taxar de louco mesmo. Então deixa eu te falar, quando alguém falar isso para você, você chegou já no nível do incrível. Você está crescendo, você está avançando. Deus quer elevar o seu nível de fé. Deus quer levar você para um nível de fé que chega ao ponto de acreditar em coisas que ninguém está acreditando. Algumas semanas atrás eu falei aqui, irmãos, acreditem em mim. Nós vamos crescer nessa cidade. Nós vamos expandir o reino nessa cidade. Aí algumas pessoas podem olhar e falar, mas pastor, o povo da Fazenda Rio Grande não acabou de vir para cá. Nós fechamos a congregação da Fazenda. Os irmãos estão aqui. Para a mente natural, irmãos, isso que aconteceu é um retrocesso. Para mim, eu creio que é uma flecha que foi puxada para trás para ser lançada para frente muito mais longe. Essa é a minha fé. Você consegue crer comigo? Amém? Sabe, queridos, o natural olha tudo como coisa que não deu certo, não vai avançar, não vai crescer, não vai acontecer. Deixa eu te falar, quem tem olhos espirituais, as circunstâncias não o abalam. E é assim que nós temos que ser. Nós entendemos que o poder de Deus está além dessas circunstâncias. Deus quer nos tirar do raso e nos levar a um nível sobrenatural de fé. Deus quer elevar o seu nível de fé para que você chegue ao ponto de acreditar em coisas incríveis. Segundo ponto é que uma fé ativada, características de uma fé ativada. Uma fé ativada vê o invisível. Primeiro, crê no incrível. Fala, uma fé ativada. Crê no incrível. Uma fé ativada vê o invisível. Aí está o mistério, meu irmão. O autor de Hebreus, ele fala sobre a fé que Abraão vivenciou. Nós lemos ali o versículo 8, diz assim, pela fé Abraão,
quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Ele não viu, ele não sabia. Deus não falou, vai para aquele lugar, é lá que eu vou te... Não, Deus falou assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Eu ainda vou te mostrar, mas vai. Sai do seu lugar, larga a sua terra, larga a sua parentela e vai. Abraão teve que agir por fé. Sabe, queridos, presta atenção, olha para cá. Quantas vezes Deus te desafiou a coisas que você não tinha convicção nenhuma que ia dar certo? Pelo contrário, você tinha uma insegurança doida. Talvez você tenha sido covarde em alguns aspectos. Você tenha negligenciado andar em fé. Mas nessa noite o Senhor diz para você, se eu te falar, ouse me ouvir e obedecer, e eu vou surpreender a sua fé. É isso que eu creio que Deus está falando no seu coração. Eu creio que Deus quer nos surpreender, irmãos. Assim como foi com Abraão. Porque ele viu aquilo que ninguém estava vendo. Quando ninguém está vendo o que você está vendo, as pessoas vão fazer chacota. As pessoas vão duvidar. Se você nunca foi chamado de doido, por estar vendo o que ninguém está vendo, você ainda não tem uma fé robustecida. Imagine Abraão arrumando as coisas, a ponto de viajar, e alguém pergunta, fala, Abraão, deixa eu fazer uma pergunta para você, para onde você está indo? Para que cidade que você vai? Aí Abraão fala com toda a convicção, olha, o lugar eu não sei, mas eu estou indo para uma terra que Deus me prometeu. É mesmo? Mas que lugar que é essa, rapaz? Que terra que é essa? Olha, eu não sei que lugar que é, mas o que Deus falou para mim é que a terra é boa, mana leite e mel, e lá eu vou ser um pai de uma grande nação. Todo mundo sabia que Abraão não podia ter filhos. Talvez alguém tenha olhado para Abraão e falado, pobre Abraão, tadinho dele, não sabe de nada. Ele não tem nem o endereço da cidade para onde ele vai. E mais à frente alguém fala, Abraão, você já mora há muito tempo na tenda. Será que, quando ele já estivesse morando lá, será que não era hora de você construir uma casa? Será que você não... Poxa, faz aí uma casinha, todo mundo mora em casa, você mora numa barraca, Abraão. E Abraão, firmado na palavra, estava dizendo, o Senhor está construindo para mim uma cidade inteira. Não é uma casa, é uma cidade Deus está construindo para mim. Porque essa foi a palavra que ele recebeu. Deixa eu te falar, para quem não tinha nenhuma casa para morar, dizendo que ia receber uma cidade. Ô irmão, deixa eu te falar, talvez alguém estivesse falando para Abraão, você está louco, coitado de você, mas Abraão estava firme. Eu gosto de falar, o pastor Hermes falou essa semana essa frase, eu guardei ela, e quero repetir ela para você, é uma frase de Santo Agostinho, que diz assim, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei quem é que está me levando. Você pode dizer isso em fé? Fala, eu não sei para onde eu estou indo, mas eu sei quem está me levando. Irmão, essa convicção tem queimado seu coração. Sabe? De saber que muitas vezes você não tem convicção de onde vai dar, onde vai chegar. Mas quando você conhece a Deus, quando você conhece ao Pai, Ele vai levar para você para o lugar da sua promessa. Talvez você esteja dizendo, pastor, isso é loucura, eu jamais colocaria minha vida numa coisa tão abstrata, tão vaga assim. Mas esse é o engano. Esse é o engano. Sabe, irmãos, tem pessoas... Eu não gosto muito de, em alguns aspectos da vida cristã, é preciso você ter uma palavra de Deus para você agir. Porque, por exemplo, aconteceu uma vez, logo que eu assumi o prédio da igreja, esse prédio aqui do Xaxim, houve um conflito de identidade dos pastores, né? Tinha um pastor, o pastor Leandro, que liderava antes, tinha um jeito de agir, uma maneira de liderar. E chegou o pastor Alex e a pastora Aline, com uma outra maneira de liderar, uma outra maneira de pastorear. E houve, assim, uma adaptação. E eu me lembro muito bem de um irmão, querido demais. Ele me procurou e falou, pastor, eu não quero mais ficar aqui na igreja. Estou sentindo de sair da igreja. Eu falei, meu irmão, para nós vai ser uma grande perda. Né? Nós não queríamos perder você, imagina. Perder alguém é ruim. Que pastor que gosta de perder ovelha, né, irmão? Se você gosta, você é diferente. Eu sou pastor, eu não gosto de perder ovelha. E aí, na verdade, esse irmão falou, então, pastor, eu estou pensando. Eu falei, mas, amém, irmão.
você sentiu isso e tal? Ele falou, pastor, eu vou falar a verdade. Eu decidi. Falei, certo. Você decidiu, mas baseado em quê? Baseado em que eu estou com vontade de sair. Falei, não, beleza. Deixa eu te perguntar então, para onde você vai? Não sei. Falei, você não tem igreja para você ir? Ele falou, não tem. Falei, sério, irmão, você tem certeza? Você não está paquerando outra igreja, não? Ele falou, não, pastor, não estou. Eu falei, deixa eu fazer uma última pergunta, eu não quero mais encher a sua paciência. Você tem uma palavra de Deus para você sair? Deus falou seu coração? Deus te mandou ir? Ele falou, pastor, eu vou falar algo para o senhor que eu nunca contei. Ele era líder aqui na nossa igreja. Falei, então fala. Ele falou assim, se tem uma característica que eu tenho, é ser cabeça dura. Eu sou cabeça dura, pastor. E de vez em quando eu tomo umas decisões que só quando eu dou com a cara no poste é que eu percebo que eu estou com um pé na rua e outro na calçada. Mas eu sou assim. Então, eu vou sair. Falou, meu irmão, é uma pena, é uma perda. Então, amém. Que o Senhor, na verdade, te guie. Que o Senhor, na verdade, possa encaminhar você. Amém? Não é do jeito que eu esperava liberar você. Porque se você chegasse aqui e dissesse... Porque assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Ninguém aqui... Presta atenção, olha para cá, isso é muito importante. Ninguém aqui é ovelha minha, especificamente. Você é ovelha de Cristo. Você é ovelha de Jesus. Quem que é o pastor dessa igreja? Não sou eu. Eu sou uma voz. Eu sou alguém que Deus definiu que estaria coordenando, cuidando dos irmãos aqui, como um irmão mais velho. Mas eu sou mais um irmão. O título de pastor, sabe, para ser bem sincero, eu acredito que nós vamos chegar num nível de maturidade que nem esse título vai ter mais. Em nome de Jesus, eu oro por isso. Porque pastor mesmo é só Jesus, irmãos. Nenhum homem é pastor de fato. Jesus é o pastor das ovelhas. E eu acredito que quando a gente ouve de Deus, é diferente. E aí, esse irmão, ele saiu sem direção. Aí onde é que está esse irmão hoje? Está no mundo. Está perdido. Ou seja, não tinha uma palavra de Deus para sair. Qualquer pessoa que chegar e falar, pastor, eu tenho uma palavra de Deus. Deus falou comigo. Sabe o que eu vou fazer? Meu querido, vai na paz, vai na bênção, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. É isso. Ninguém está ligado a mim. É óbvio que nós temos a expectativa de que esse grupo que está aqui andando em aliança cresça. Que você não vai embora, pelo amor de Deus, não marque horário comigo essa semana. Amém? Talvez você está pensando assim, Deus falou comigo agora, pastor. Eu estava com dúvida, mas agora Deus falou comigo através da sua vida. Está amarrado, irmão. Isso não é palavra de Deus para você. Amém? Não é para você sair, fica aqui. Amém? O pasto está aberto para você. Mas a verdade, querido, é que nós somos guiados por uma palavra. Você é guiado por uma palavra. Eu estou aqui nesse prédio por uma palavra. Eu sou teu pastor por uma palavra. Consegue entender? Sabe, é muito ruim quando o crente ele anda pelas circunstâncias. Tem crente que não anda por aquilo que ele é uma vida natural, ele não consegue enxergar aquilo que é invisível. O que é enxergar o invisível? É enxergar por fé. Eu não estou vendo, eu não estou conseguindo pegar, mas eu tenho convicção de que já existe. É assim, sabe, a vida natural, ela tem as suas breves consequências e tudo, mas a vida no Espírito, irmão, ela não tem consequência, ela tem frutos. Os frutos vêm. Sabe, a fé que não vê o invisível não é fé. Não é fé de verdade. No Brasil e no mundo é assim. Por exemplo, talvez você tenha passado por isso. Comprou um imóvel. Brasileiro é assim. Nós somos assim. Aí você vai lá, visita o terreno para comprar o seu primeiro imóvel, um apartamento. Acho que o Davi fez isso. Cadê o Davi? Comprou um apartamento, não estava pronto ainda, né? Foi na planta, né? Aí o Davi chegou lá, olhou o terreno, falou, comprei minha casa. Comprei minha casa, irmão. Aí se fosse falar com o Davi, ia falar, como é que é a sua casa, Davi? Ele falou, tem 2 quartos. É assim, ó, você sai da sala, você entra à esquerda, e aí ele já estava enxergando a casa. Ele falou, tem um playground poderoso, sabe? Quando eu tiver os filhos com a Bruna, né?
Eles vão estar correndo lá no parquinho, né? Jogando bola lá no quintal, lá na quadra e tudo e tal. Pensa numa sala. Já, dá para colocar uma TV assim, umas 55 polegadas e tal, e sofá e tudo. E aí ele começa a falar tudo lá do apartamento. Aí você fala assim, vamos lá ver. Ele fala, não, mas é que está ainda está planejando o terreno ainda. Fala, nossa, mas como é que você comprou? Pois é, irmão, comprei. Colocou dinheiro, está pagando, mas não viu ainda. Mas no coração dele, esse apartamento já existe ou não? Ele já até se imagina lá. Ele já até compra os móveis, adiantado. Né? Se não comprou ainda, vai comprar, Davi. Amém? Né? Compra os móveis planejados, pode ser com o Renan, né? Com outros marceneiros que tem aí. Né? Compra lá. E aí o que acontece? Você sonha, você imagina. Por que você tem convicção de que vai surgir o apartamento? Por que você tem convicção? Porque você está pagando e você confia na construtora. Mas deixa eu te falar, não vai acontecer, Davi, pelo amor de Deus. Está amarrado. Mas e se a construtora quebra? E se acontece um revés e a obra interditada? E aí o dinheiro? E aí o sonho? E aí a expectativa? Aí vai por água abaixo. Então deixa eu te falar, fé é mais ou menos isso. Você não vê, mas no seu coração Deus já desenhou, Deus já trouxe convicção e você deposita confiança e às vezes deposita também financeiramente naquilo que você recebeu como palavra no coração. Você consegue ver aquilo que não é visível. Nada do que nós vivemos em fé, irmãos, é palpável. Porque se é palpável, não precisa de fé. Eu gosto de usar um exemplo. Quantos acreditam? Quantos têm fé que eu estou segurando a Bíblia na minha mão? Levanta a mão. Você tem fé que eu estou levantando uma Bíblia na mão aqui? Levanta a mão sim. Tem vergonha? Você tem fé nisso? Então, pois é. Para isso você não precisa ter fé. Por quê? É uma fé. Mas é uma fé natural. Porque você está vendo. Né? Eu já dei esse exemplo aqui. Mas agora, quantos têm fé para ver que eu estou segurando aqui as duas orelhas de um coelho branquinho com os olhos vermelhos? Está se batendo aqui. Está vendo? Um coelhinho com as orelhas bem compridas, estou segurando nas duas orelhas dele. Está olhando para você, está mexendo seu narizinho assim. Ó. Consegue ver ele, as perninhas mexendo? Consegue? Você precisa ter fé para enxergar um coelho aqui, amém? Porque você não consegue ver. Então é o seguinte, a fé cristã é uma fé para aquilo que ainda não se pega, não se vê, não se percebe, não se enxerga. Você quer saber se a sua fé está ativada? Então pergunte para você mesmo. Eu estou vendo o que os olhos naturais podem ver? Ou eu estou enxergando, vendo, crendo naquilo que eu ainda não vejo? Naquilo que talvez nenhuma pessoa do meu lado acredita? É assim, filho. Não é assim com a mulher grávida também? A mulher vai lá, para de menstruar. Ela fala, meu Deus, tem alguma coisa estranha. Aí começa a dar uns enjoos. Ela vai lá na farmácia, compra um aparelho, faz um teste de gravidez, dá positivo. Aí tá lá, positivo. Aí ela já sai. Já sai massageando a barriga. Aí você vai ver nas fotos, ela já está assim. Ó. Não tem barriga, não tem nada. Não cresceu. Você vai ver lá no ultrassom, você escuta o coração. Né? Mas é um grãozinho de feijão. É assim, pequenininho, não dá nem para ver direito, não tem nem formato de gente ainda. Mas a mãe já sente mãe. Ela fala, estou grávida. Não viu ainda, não fez exame lá para ver na televisão, mas ela já sai alisando a barriga. Eu estou grávida. É mais ou menos isso. Você não viu, mas você percebe. A fé, meu irmão, é aquilo que queima no seu coração, que você ainda não consegue ver, não consegue tocar, mas existe uma convicção no seu espírito de que Deus vai fazer, de que Deus vai mover. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida? Sabe para onde que Deus vai mover na sua vida? Para onde a sua fé está apontando. Para onde as suas convicções estão mostrando. Sabe, a capacidade de crer no incrível e ver aquilo que é invisível. Eu quero te desafiar nessa noite. Peça isso para Deus. Fala, Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ver. Não com os olhos físicos, mas eu quero ver com os olhos espirituais. Eu quero contemplar as realidades espirituais. E eu quero descansar no Senhor. Eu quero ter convicção daquilo que o Senhor já tem falado no meu coração, mas que muitas vezes eu não consigo crer.
Eu não consigo enxergar no espírito. Parece que eu preciso ter provas físicas, materiais. Não, se eu ganhar um aumento, então esse é o sinal de que eu vou poder comprar. Não, irmão, sem aumento, com emprego, sem emprego. Se Deus falou, Ele vai fazer. Isso é fé. Você tem que decidir se você vai ficar olhando a vida com os olhos naturais ou com os olhos espirituais. Sabe, com os olhos naturais, talvez seu salário seja insuficiente. Com os olhos naturais, sua família não está bem. Com os olhos naturais, a sua saúde não está boa. Mas com os olhos espirituais, você já é próspero. Com os olhos espirituais, sua família é abençoada. Com os olhos espirituais, você, na verdade, já tem um corpo saudável e forte. Decida ver o invisível. E o terceiro e último ponto que eu percebo. Em terceiro lugar, uma fé ativada. Em primeiro lugar, o que foi mesmo? Crer no... Vamos lá, vamos junto comigo. Fala, uma fé ativada. Crer no incrível. Segundo lugar, uma fé ativada vê o invisível. Em terceiro lugar, uma fé ativada faz o impossível. Se nós pegarmos aí o capítulo 11 de Hebreus, nós vamos ver que muitos homens, todos esses homens aí, mulheres de fé, fizeram coisas que eram consideradas impossíveis. Sara teve um filho com 90 anos. Moisés abriu o Mar Vermelho. Sansão venceu o exército filisteu. Jericó foi conquistada no grito, sem arma, no grito. Então veja, a fé crê no incrível, vê o invisível e faz o impossível. E aí que vem algo para encerrar, para fechar, que é extremamente importante para todos nós. Você não pode viver os seus dias aqui na terra e no final da sua vida ter apenas um currículo de coisas normais, de coisas naturais. Eu tenho no meu coração, irmãos, que eu quero viver coisas extraordinárias. Eu não quero levar um currículo de coisas naturais, de ter conquistado as coisas pela minha inteligência, pela minha capacidade natural, pelo meu poder de persuasão natural. Não. Eu quero, na verdade, chegar no final das contas da minha vida e quando alguém perguntar, cara, como é que você conseguiu conquistar tudo? Eu não vou poder dizer, é que eu fiz 4 faculdades. Eu não vou poder dizer, olha, é que eu orei muito, eu jejuei muito. Eu não vou poder dizer, é que eu jejuei, rapaz, olha, várias vezes de 40 dias. Eu não vou poder dizer, não, é que a cidade que eu fui colocado era muito boa. O povo lá era carente demais. Não. Eu não quero dar explicações naturais para as coisas que o Senhor fez na minha vida. Sabe, quando alguém perguntar no final da minha vida, como é que você conseguiu tudo isso? A única coisa que eu vou conseguir dizer é o seguinte, eu não sei, só pode ter uma explicação, foi Deus que fez isso. Eu não tinha condição, eu não tinha capacidade para pastorear essa igreja, eu não tinha capacidade para ter a minha esposa e os meus filhos do jeito que eu tive, eu não tinha capacidade para educar como eu eduquei, eu não tinha capacidade para poupar dinheiro e conseguir realizar essas coisas. Olha, a capacidade administrativa minha não era grande, mas como é que Deus fez? Pois é, esse é o grande mistério, eu não sei explicar. Deixa eu te falar, se tudo que você já conquistou na sua vida tem uma explicação, tudo isso é obra sua. Tudo isso é galardão pessoal aqui da terra para você. Mas se tem algumas coisas na sua vida que são inexplicáveis, se tem alguma coisa na sua vida que você não sabe direito como que aconteceu, e quando alguém vai falar para você, fala, eu só sei que aconteceu. Deixa eu te falar, tem Deus nisso. Tem Deus nisso. Tem um irmão lá em Goiânia, ele começou o ano liderando uma célula. E ele tinha no coração dele uma palavra para se tornar um discipulador, para ser, na verdade, um pastor. E ele orava, e ele falou, Deus, eu não sei como é que vai acontecer, mas eu sei que o Senhor tem uma palavra para mim, e eu creio que grandes coisas vão acontecer esse ano. Eu não sei o nome desse irmão, só sei que aconteceu de fato. Ele começou o ano com uma célula. Quando foi o final do ano, dessa única célula que ele tinha, surgiram 12 outras células. E esse irmão se tornou discipulador.
Aí você pode falar, pastor, mas esse negócio de cargo não tem nada a ver. Para que cargo? Não é cargo, é encargo. É um chamado para cuidar de gente. É um chamado para cuidar de gente. Deixa eu te falar uma coisa. Ter intimidade com Jesus é muito bom e você deve ter. Todos nós devemos ter. Mas se essa intimidade não se manifestar através da sua fé, em momentos da sua vida, em coisas da sua vida, essa intimidade que você disse ter é vazia, é sem propósito algum. Presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes alguém chega para mim e fala, pastor, ora por mim. Eu pergunto, por que você quer que eu ore por você? Eu quero que o senhor ore porque eu quero ter mais intimidade com Jesus. Aí eu fico pensando, amém. Imagina então, Alessandra, que você me procurou e pediu isso. Aí eu cheguei e pus a mão na sua cabeça e declarei, Senhor, a Alessandra quer ter mais vida com o Senhor, quer ter mais intimidade com o Senhor. Ela quer ter momentos poderosos de intimidade com o Senhor. Eu quero te falar, ela vai ter. Ela vai ter. Mas se depois dela sair do quarto secreto, ela continuar a mesma vida, ela continuar sem trazer nenhum fruto para o Senhor, eu quero te falar, essa intimidade é uma intimidade sem significado. Intimidade que não gera propósito, intimidade que não queima chamado, não é intimidade. Eu tenho um chamado, e quando eu tenho intimidade, esse chamado fica mais latente. Quando eu estou no meu quarto, orando, buscando, chorando, eu não tenho vontade de sair gritando, eu tive um momento com Jesus. Eu não saio postando foto do céu, dizendo frases que eu ouvi do Espírito Santo. Eu quero dizer frases que vão te libertar, que vão mudar a sua história. Sabe, irmão, essa intimidade que não alcança ninguém, que não toca ninguém, não serve. Porque Jesus, ele ia para o monte, ele pegava fogo no monte, orando, mas quando ele descia, ele incendiava multidões. Eu não quero queimar no meu quarto e sair apagado. Eu quero queimar no meu quarto, mas eu quero sair incendiando multidões. Meu chamado é importante. Meu chamado tem um valor. A minha fé vai me levar a cumprir o meu propósito. A sua fé vai te levar a cumprir um propósito. Intimidade pela fé traz frutos. E é isso que o Senhor espera de você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Durante toda a sua trajetória de vida cristã, o que você pode dizer que foi o Senhor que fez? O que você pode dizer que falou, olha, não tem explicação, isso aí foi Deus purinho. Não sei dizer, aconteceu. Sabe, se você não tem nenhum testemunho assim, deixa eu te falar, levante hoje dessa cadeira decidido, eu terei experiências em fé em Deus, de coisas que eu naturalmente não conseguiria, mas que Ele, pelo seu poder, para a sua glória, fez e vai fazer. Amém? Se você quer ter experiências com fé, com a sua fé, pela sua fé, com o Espírito de Deus, com Jesus, fique de pé no seu lugar, nós vamos orar.